Abra sua Bíblia agora em Colossenses, capítulo de número 2. Eu estarei lendo os versículos de 16 a 23. Eu não sei por que eu fechei a minha Bíblia. O Rev Patrick vai ministrar logo em seguida. E eu gostaria de ler com vocês antes o texto, que será o alvo da ministração do Rev Patrick. Colossenses capítulo 2, versículos 16 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar você, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, louvamos o Teu nome, Deus, pela Tua palavra que foi aqui lida. E agora, Deus, que nós vamos conversar, vamos pensar sobre aquilo que ela diz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra. Mas que a Tua palavra, Deus, não fique apenas no nosso entendimento, por favor, mas que ela se torne de fato algo que nós possamos praticar, colocar em prática nas nossas vidas para que possamos experimentar a transformação que vem do Senhor, a iluminação que vem do Senhor e o impacto que a Tua palavra gera nas nossas vidas. Por isso, Deus, fala conosco nessa manhã, que o Senhor continue nos abençoando e cuidando de nós em todos os sentidos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Faz um exercício comigo agora de manhã, se você puder, um exercício bem visual mesmo, para que você possa compreender um pouquinho do que esse texto fala. Imagine, por exemplo, um pai que vai sair de viagem, e esse pai tem um filho. E antes de sair de viagem, ele vai avisar o filho que ele vai viajar e que ele precisa, passar um tempo fora. E o filho então fica muito triste, que o pai vai estar fora, não vai estar ali, como costuma estar todos os dias. E aí então o pai tem uma brilhante ideia. Ele fala: filho, eu vou te deixar aqui com uma foto, um retrato. E aí você pode ficar com esse retrato o tempo todo onde você estiver. E aí, enquanto você estiver com este retrato, você sempre vai lembrar do pai até que o pai venha. E aí, depois de um tempo, passa-se alguns dias, o pai volta para casa então, e ele encontra o filho, e o filho permanece abraçado com a foto. E aí ele fala: filho, eu voltei para casa, o pai está de volta. E o filho continua abraçado com o retrato. Você concorda comigo que o retrato já não faz mais sentido, não é verdade? Ele não precisa mais do retrato, porque afinal de contas o pai está de volta em casa. Esse texto fala sobre isso. Esse texto fala sobre pessoas, queridos irmãos, que vivem com um retrato de Cristo. Vivem abraçados com o retrato do Senhor Jesus. Vivem abraçados com uma cruz de madeira, ou de metal, ou de prata, de ouro, enfim, que seja. Vive abraçado com coisas que aparentam Cristo. E Cristo está sentado do lado da pessoa. E ela não consegue percebê-lo. Quando nós olhamos para esse texto, nós reparamos que existem algumas pessoas
que o apóstolo que escreve essa carta, o apóstolo Paulo, estava combatendo. Ele estava indicando à igreja de Colosso que havia algumas pessoas que elas tratavam a vida espiritual como alguma coisa não espiritual, mas uma vida carnal. Uma vida que não só era carnal no sentido de pecado, mas carnal no sentido físico mesmo. Era o tipo de pessoa que vivia criando regras. Hoje nós conhecemos estas pessoas como legalistas. Pessoas que não vivem por causa do sacrifício de Cristo, mas vivem por causa das regras que criam para si. E essas regras, elas se tornam regras apenas religiosas. E é isso que nós vemos nos versículos 16 e 17. Essas regras, esses julgamentos que aparecem aí, são apenas julgamentos de sombras. Sombras do Antigo Testamento. Sombras de um Cristo que viria. Elas demonstravam o retrato de como as pessoas deveriam viver para Cristo, mas agora Cristo já veio, e nós não precisamos mais nos submeter a regras antigas. Porque agora as regras não são mais regras de comportamento apenas, mas são regras relacionais com Cristo. Aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente deixa de fazer, nós fazemos única, ou deixamos de fazer exclusivamente, porque Cristo pediu. Porque está registrado como algo que Cristo deseja de nós, e não como uma regra de comportamento. Cristo morreu para que nós pudéssemos ser livres das regras. Cristo morreu para nos dar uma salvação que não precisa mais ser sustentada por leis humanas. Porque agora quem sustenta as nossas vidas é o próprio Senhor Jesus. Ele já veio, Ele já está entre nós, Ele vai permanecer conosco até que os dias se findem. E por isso nós não precisamos mais de pessoas, ou nós mesmos, julgando sobre regras. Será que você participa disso? Será que você participa daquilo? Será que você come isso? Será que você bebe aquele outro? Como é que é a sua vida diante de Cristo? Será que você já consegue viver na liberdade de Cristo? Ou será que você, na verdade, está vivendo com base em um monte de regras que, na verdade, te tornam pessoa carnal e não espiritual? Pois é sobre isso que Paulo está nos alertando. E aí você tem, nos versículos 18 e 19, uma problemática ainda maior a respeito disso. Porque já não basta você ser julgado por regras humanas, regras carnais, regras que te afastam de Cristo e não te levam para Cristo, mas existem ainda pessoas que, em pretexto de humildade, sabedoria, inteligência, entendimento, vivem um culto que a gente pode chamar de pseudo-espiritual. É um culto que não pode ser comprovado, porque Cristo pode. Nós experimentamos de Cristo. Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nos deleitamos no Senhor, quando seguimos aquilo que Cristo nos ensina, quando nos relacionamos com o Senhor Jesus, nós o experimentamos. Nós desfrutamos do relacionamento que temos com Cristo. E quando fazemos isso, nós somos elevados a uma espiritualidade saudável. A espiritualidade que está condensada na palavra de Deus. Aquela que todos que creem em Jesus, sem exceção, podem experimentar, e de fato experimentam. Se você ama o Senhor Jesus, você segue os seus mandamentos, você ouve a sua palavra, você ora ao Senhor Jesus com fé,
Você crê que Ele é o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Que Ele morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados e que hoje esses pecados já estão perdoados porque foram destruídos na cruz do Calvário? E que um dia Ele vai voltar para nos buscar? Se você crê nisso, você experimenta de Jesus. Mas existem algumas pessoas que criam alguns paradigmas, que criam algumas propostas de espiritualidade que não podem ser comprovadas. Seria muito fácil, por exemplo, que eu chegasse aqui para os irmãos e dissesse: irmãos, ontem à noite eu estava em casa e eu tive uma catarse espiritual. Eu estava meditando no texto que nós iríamos meditar hoje de manhã, e então, de repente, um anjo apareceu. É claro que você já não vai acreditar. Eu não vejo nada, como é que eu vou ver um anjo? Não faz sentido nenhum. Não é verdade? Não faz sentido, já não dá certo. Mas tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que se utilizam de uma falsa espiritualidade para dizer: o Senhor falou comigo. Eu ouvi o Senhor. E o Senhor me disse tal coisa, X coisa, Y coisa. Como é que você vai comprovar que aquilo não é verdade? Por isso Paulo, ele trata essa questão com muito zelo, com muito cuidado. Não deem lugar a esse tipo de gente. Deem lugar à palavra de Deus. Deem lugar ao próprio Cristo. A carta que nós estamos meditando de Colossenses, ela é uma carta que esmera-se em mostrar a suficiência de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Nós não precisamos de nada além de Cristo. Nós não precisamos de culto espiritual, porque todo culto é espiritual. Nós não precisamos de culto a anjos. Nós não precisamos de regras humanas. Nós não precisamos criar nada que já não esteja na palavra de Deus. Só que existem muitos cristãos, ainda hoje, muitos mesmo, que vivem por causa das regras. Do versículo 20 ao versículo 23, nós temos então a finalização desse texto. Quando nós vamos perceber que o apóstolo vai demonstrar para nós, a partir desse texto, que essas regras, na verdade, nos afastam de Cristo. E nós vivemos muito por causa das regras. Irmãos, é claro que as regras são importantes. A gente não vai querer que as coisas virem bagunça também. A gente não vai viver sobre a regra de cada um. Então, cada um cria a sua própria regra. Não é assim que funciona. Mas as regras já estão estabelecidas em Cristo. Cristo estabeleceu no seu comportamento, na sua fala, nos seus milagres, nos seus feitos. Ele já estabeleceu o nosso comportamento. Ele já estabeleceu as regras. Quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos as regras que devemos ou não seguir. Não é verdade? Quando você olha para Cristo, você imagina assim, não, a igreja tem que ser meio bagunçada mesmo. Não, né? Não faz o menor sentido olhar para Cristo e não ver ordem, decência, bom comportamento, boa índole, bons pensamentos, transformação de vidas. Nós olhamos para Cristo e vemos regras que podem ser seguidas. Só que as regras de Cristo que podem ser seguidas, às vezes não são suficientes. E aí nós inventamos outras coisas. Só que às vezes, essas outras coisas funcionam também. Funcionam. A nossa igreja, por exemplo, ela tem uma constituição que rege as suas normas, a sua doutrina, a forma como ela administra a igreja. Isso funciona. Mas às vezes, tem algumas pessoas que colocam essas regras acima de Cristo. Acima de Cristo. Então, por exemplo, se nós começarmos orando e na Constituição diz que, na verdade, o começo das coisas, ou em algum auxílio litúrgico, diz que nós temos que começar, na verdade, com um hino. Tem gente que tem um infarto. Tem gente que sobe nas paredes e fala: como é que não começou com um hino? Mas o pastor não é crente. Cadê a santidade do culto? Regras. Regras humanas. Naquela época, inclusive, as regras humanas eram, ele fala sobre comida, porque lembre-se que quem estava fora
de Jerusalém comia comida que às vezes eram sacrificadas aos ídolos, porque a comida passava pelo templo antes de chegar à mesa das pessoas. E aí então você tinha que limitar essas coisas, e demonstrar, olha, Cristo já morreu por essas coisas, você não precisa mais se preocupar com esse tipo de coisa, pode comer. Ore ao Senhor, consagre as coisas ao Senhor e pode comer, está tudo certo. E é lógico que com isso, irmãos, eu não estou dizendo que a gente pode participar de todas as coisas, porque a gente não pode. Só que as coisas que a gente não pode fazer, elas não podem ser tornadas regras. Elas precisam estar sobre o escrutínio de Cristo. Quando a gente vai determinar sobre a nossa vida alguma coisa que isto eu não posso fazer, eu não vou fazer isso por causa de Cristo, e não porque é uma regra. Não porque é uma regra. É porque Cristo não se alegra com esse tipo de coisa. É porque Cristo não ensinou esse tipo de coisa. É porque isso vai contra o meu relacionamento com o Senhor Jesus. Isso vai me afastar de Cristo. Isso vai me colocar numa posição onde o meu testemunho de Cristo vai ser prejudicado. Então, por isso, eu não farei. Não porque é uma regra humana. Não porque é uma regra religiosa. Porque nós não podemos viver por regras religiosas. Na época de Jesus havia uma doutrina, um tipo de pensamento, de filosofia, chamada ascetismo. O ascetismo ele pregava que o corpo era um lugar tenebroso, um lugar mau, e por isso você precisava então castigar o seu corpo para que você atingisse níveis espirituais. Então esse povo fazia jejuns extremamente longos, era um povo que castigava inclusive o corpo fisicamente, que orava de joelho nas pedras, por exemplo, porque aquilo de alguma maneira tornava você mais espiritual. Entende? Eram pessoas que faziam esse tipo de coisa. E hoje isso também existe. Pessoas que vivem por causa de regras, pessoas religiosas. Que se a religião for perturbada, que se o esquema que ela vive for perturbada, se a liturgia da vida dela for perturbada, ela perde a sua fé. Porque na verdade ela não tem fé em Cristo, mas ela tem fé nas regras. Ela tem fé nas expressões humanas. Nós não podemos ser assim. Nós temos fé em Cristo e as nossas regras estão baseadas em Cristo, no comportamento de Cristo, naquilo que Cristo ensinou, naquilo que Cristo demonstrou ou deixou de demonstrar, fez ou deixou de fazer. É em Cristo que a nossa vida está baseada. Nós não estamos baseados em regras, nós não estamos baseados em calendário, nós não estamos baseados em formas de fazer as coisas. Nós estamos baseados na liberdade que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. Ele é a nossa única regra. A sua palavra é o nosso único comportamento. É nela que nós encontramos aquilo que nós devemos ou não devemos fazer. E tudo que nós devemos ou não devemos fazer está em Cristo. Portanto, se você vive a sua vida pensando em regras humanas, se você vive a sua vida com comportamentos meramente eclesiásticos, religiosos, ou até mesmo ascéticos, no sentido de que você precisa esmagar o seu corpo para que você possa ter algum tipo de espiritualidade, você precisa abandonar essas coisas. Porque nós precisamos buscar a Cristo, irmãos. Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Cristo é a nossa única regra. Cristo é o nosso único caminho. É a nossa única verdade. É de onde vem a vida. E nós precisamos viver o Senhor Jesus para que possamos experimentar a vida de Cristo. E não a vida de regras humanas, que nós precisamos nos comportamentar nelas. Viva o Senhor Jesus, porque é em Cristo que nós temos suficiência. É em Cristo que nós temos verdadeira alegria. É em Cristo que nós encontramos a verdadeira liberdade. Porque aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer é feito ou deixado de fazer por causa de Cristo. Por causa da sua palavra. E não por causa de comportamentos humanos, não por causa daquilo que alguém vai pensar ou deixar de pensar, não por causa daquilo que alguém escreveu ou deixou de escrever. Nós fazemos com base em Cristo e na sua palavra. Calvino ensinou boas coisas, não é verdade? A nossa igreja tem boas regras, mas essas regras sempre estão
Esses ensinamentos sempre estão debaixo do que Cristo ensinou e daquilo que a sua palavra nos ensina. Portanto, irmãos, nós vivemos uma vida de liberdade. Uma vida de liberdade que está construída no sangue da cruz, no sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Por isso, esqueça um pouco as regras. Deixe as regras um pouco de lado. E veja se as regras que você tem vivido, se a vida que você tem vivido está debaixo de Cristo e da sua palavra, ou se está meramente construída sob preceitos e regras humanas. Porque se estiver, abandone essas regras e viva apenas por aquilo que Cristo ensinou na sua palavra. Isto é a verdadeira liberdade. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a entender e a viver uma vida que está baseada em Cristo e na sua palavra, e não em regras de comportamento humano que na verdade nos afastam de Jesus. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, é verdade, ó Deus, que o Senhor morreu na cruz do Calvário justamente para nos libertar das regras humanas, nos libertar da religiosidade e nos levar para uma vida espiritual que é completamente baseada no Senhor e na sua palavra. É a tua palavra que nos ensina o nosso comportamento, é a tua palavra que nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos pensar, e a tua palavra está toda baseada no Senhor. Por isso nos ensina, Deus, a viver uma vida de verdadeira liberdade no Senhor. Não liberdade para pecar, não liberdade que nos leva a fazer aquilo que nos dá vontade, mas uma vida de liberdade que nos dá vontade de fazer aquilo que o Senhor deseja de nós. Uma vida, Deus, que prioriza a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos ajuda a viver uma vida assim. Uma vida que não está baseada em regras, mas está baseada no amor que nós sentimos e temos pelo Senhor. Nos ajude a perceber as nuances disso. Nos ajuda a perceber a graça que está nisso, o amor do Senhor que está nisso. Nos ajuda, Deus, a perceber a liberdade que temos no Senhor. Uma liberdade que não nos leva ao pecado, pelo contrário. Uma liberdade que nos leva cada vez para mais perto do Senhor. E que nisso o Senhor nos ajude. Que isso o Senhor, de fato, Deus, nos liberte do pecado, nos liberte, ó Deus, da imoralidade, da libertinagem, nos liberte, ó Deus, das regras humanas, da religiosidade. E nos leva para uma vida totalmente espiritual. Uma vida que está baseada no Senhor, na tua vontade para as nossas vidas. Uma vida que busca a vontade perfeita, boa e agradável do Senhor. Cuida nisso do nosso coração, nos ajuda, nos fortalece e nos capacita. É o que nós